Então, estou aqui substituindo a nossa queridíssima Amanda, a professora Amanda. Ela é insubstituível, claro, né? A Amanda não tem como ninguém substituí-la. Então, eu estou aqui de Viviane mesmo, entendeu? Porque eu não vou conseguir ser a Amanda, que ela é fantástica. Ela é fantástica. Então, nós estamos aqui no grupo de estudos e a gente vai, então, continuar estudando o livro de Zerca Moreno, que é show de bola, né? Ah, estou no grupo de estudos pela primeira vez, fiquei conhecendo pela última jornada. Maiara, então bem-vinda. A Rafa chegou. Oi, Rafa. Maiara, então bem-vinda. Aqui é o grupo de Oi. estudos. Oi, Rafa. O grupo de estudos, Maiara, é assim, a gente está estudando um livro, que é um livro de Zerca Moreno. Zerca Moreno foi esposa do Moreno, que é quem criou o psicodrama, mas ela foi uma grande terapeuta e ela foi uma grande mulher do Moreno que ajudou a estruturar o psicodrama. Então, quando a gente entende de psicodrama, quando a gente vai entender como é que foi formado o psicodrama, a gente tem aqui o Moreno, né, que ele veio da Europa. Ele nasce na Romênia, mas aos 5 anos de idade foi para Viena. Ele passa a vida dele por não a vida toda, né? Uma parte da vida, vida estudantil em Viena. E quando ele se forma médico, logo depois ele vai para os Estados Unidos porque começa aí os rumores da Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes, ele é judeu. Então, né, em terra de alemão, não estava dando muito certo, então ele veio tentar a vida dele nos Estados Unidos. Então, Moreno teve 3 esposas, na verdade. Quando ele estava ainda na Áustria, ele deixa a Mariane, que é a primeira esposa do Moreno, depois ele vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele encontra a Florence. A Florence se apaixonou por ele, ela era uma professora, se apaixonou por ele e eles se casaram, até porque Moreno ele era estrangeiro nos Estados Unidos, precisava do green card, acabou casando então com Florence. Florence ajudou a estruturar também, essas mulheres do Moreno foram fundamentais na vida do Moreno. Eu quero chegar lá na Zerca, que é o quem a gente está estudando, é um livro da Zerca. Essas mulheres na vida do Moreno foram fundamentais em muitas das teorias e muito daquilo que Moreno criou dentro do psicodrama. Então, a gente tem a influência da Mariane, a primeira esposa do Moreno. Vocês sabiam que Moreno escreveu um livro dele, o primeiro livro dele, que se chama As Palavras do Pai, ou Testamentos do Pai. É um livro ainda muito de cunho um pouco religioso, um pouco de filosofia existencial, no sentido de que Deus fala com o ser humano, ele está decepcionado com o ser humano, mas tem pérolas fantásticas. Já. E Mariane ajudou a escrever nas paredes da casa, né? Então, coisa doida, né? Assim, escreveram. Então, Mariane ajudou. E quando Moreno vai para os Estados Unidos, ele encontra a Florence. Florence ajuda. Moreno, como a Florence era professora de educação infantil, a Florence ajudou Moreno a elaborar a matriz de identidade, que é uma grande teoria do Moreno, de desenvolvimento. Então, Florence tem esse peso, né? Junto com o Moreno. Moreno não tinha muita experiência com crianças e acabou usando muito das experiências de Florence, e onde eles tiveram uma filha chamada Regina. Só que Moreno, ainda casado com Florence, se apaixona pela Zerca, que foi a grande e última esposa de Moreno, que foi Zerca Moreno. Então, Moreno, ele estava já nos Estados Unidos, já tinha, né, já tinha escrito alguns livros, já estava fazendo vários experimentos dentro do psicodrama, e quando encontra Zerca Moreno, Zerca disse, olha, suas ideias são incríveis, mas você precisa escrevê-las. Vamos escrever, vamos apresentar nos congressos. Então, Zerca
ela tem um peso quase que de coautora do psicodrama, porque foi ela que estruturou junto com o Moreno, né? Moreno tinha todas as ideias, tudo, só que foi Zerca que ajudou ele a estruturar, ajudou ele a escrever os livros dele, e foi quem organizou, digamos assim, a carreira do Moreno para que o psicodrama fosse realmente aceito, né, cientificamente, nos congressos e tudo mais. Depois ele foi o criador, né, do IAGP, foi Moreno, né, que inclusive eu acho que esse final de semana vai ter um encontro IAGP, é sobre psicoterapia de grupo, é o encontro internacional, IAGP, Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo, IAGP. Foi Moreno que cria, ele junta todas as outras terapias de grupo, inclusive terapia dentro da Gestalt, né? Que a Gestalt traz muito a coisa da dinâmica de grupo e outras iniciativas, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem aí Zerca Moreno, então foi realmente essa grande mulher do Moreno, e que o grupo de estudos está estudando, então, o livro de Zerca Moreno, que é um livro sobre... Ah, esqueci de pegar aqui. O livro sobre... Eu vou colocar aqui para vocês. Mas deixa eu mostrar uma coisa antes que eu esqueça, porque depois eu vou começar aqui Deixa eu compartilhar uma coisa que, para mim, eu falei assim, nossa, eu vou fazer o grupo de estudos, vou falar um pouquinho do livro, né, de Zerca Moreno, mas eu queria muito mostrar para vocês uma preciosidade, gente. Eu tive o grande prazer de conhecer Zerca Moreno e bati uma foto. Tenho foto com Zerca Moreno, quero compartilhar com vocês, posso? Gente, eu fiz um workshop com ela 3 dias aqui em Florianópolis. E eu vou compartilhar com vocês. A gente saiu para almoçar com ela. Não sei se dá para perceber. Ó, eu tô aqui, ó. Isso aqui em 90. Eu estava grávida do meu segundo filho. Isso aqui em 98. 1998. Faz as contas. Nós estamos em 2022. Quanto tempo? 24 anos? 24 anos. E Zerca Moreno, olha. Qual é você mesmo, Vivi? Eu tô aqui de amarelo aqui, ó. Ah, Morena. É. E essa aqui era a minha turma de formação. A gente saiu para almoçar com ela. A gente raptou ela e fomos almoçar com Zerca Moreno. Olha que legal. Eu tenho essa preciosidade, assim, né? Tava começando no psicodrama, não tinha nem direito noção quem era a mulher. Então, se eu soubesse, tinha pego autógrafo, peguei autógrafo de alguns livros dela e tal, bacana, mas assim, né? A gente vai tomando consciência depois, né? Quando a gente é mais jovenzinho, começando no psicodrama. Então, tá aí. Olha que bacana. Muito bem, minha gente. Mas vamos retomar aqui, só para a gente poder ir se aquecendo e vamos falando aqui. Então, vamos continuar na nossa leitura sobre grupo de estudos, o livro. Eu vou compartilhar agora o livro. Então, para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui o livro. O livro tem essa capa aqui, ó. O nome do livro, então, para quem está chegando agora, é Realidade Suplementar e a Arte de Curar. Na verdade, é uma entrevista, né, que o cara faz com Zerca Moreno, e Zerca vai respondendo e trazendo temas fantásticos. Mas, então, o grupo de estudos está estudando e lendo, né, E a gente está nesse capítulo, né, a gente, né, tô entrando agora. Ó, capítulo 7, o psicodrama e a técnica do espelho deliberadamente distorcido. Interessante, né? Moreno chamava a técnica do espelho também o espelho distorcido, que a gente podia trabalhar em cima da técnica do espelho. Para quem não sabe, o que é uma técnica do espelho, né? Para quem não sabe, a técnica do espelho é quando está numa cena, numa dramatização, né? A gente retira o protagonista
e a gente coloca outra pessoa para fazer o papel dele, para que ele possa se ver. Então, é como se ele se visse num espelho, é nesse sentido, né? Bem didaticamente é isso, bem simplório é isso. Você retira o nosso paciente, alguém faz o papel dele e ele consegue visualizar não só o papel dele, mas às vezes alguma discussão, algum conflito, e que quando a gente está dentro da cena, a gente não consegue se dar conta. Então, quando a gente sai e visualiza, a gente toma essa distância e ao mesmo tempo se vê na cena, isso faz toda a diferença porque muda o nosso ângulo de visão. Então, o espelho, essa técnica do espelho, ela é fantástica, né? Para isso, assim, para você realmente fazer essa mudança de paradigma sobre aquela cena, aquele conflito que você está vivendo, né? Num psicodrama individual, isso num psicodrama de grupo, né? A gente tira o protagonista e um ego auxiliar, alguém vai fazer o papel. Agora, num grupo, num atendimento individual, quem tem que fazer esse espelho é o terapeuta, né? Como o Zerca Moreno também trabalhou muito com Moreno, né? Moreno ele só trabalhou em grupo, né? Foram pouquíssimos, raros atendimentos individuais que ele fez. Então ele trabalhou só em grupo. E Zerca também vem nessa pegada, né? De trabalhar em grupo. Então ela fala muito do espelho, do grupo, embora a gente vai ler ali um pedaço que ela diz que estava sem ego auxiliar e ela mesmo contracenou, ela mesmo teve que fazer a dramatização com o protagonista, né? Mas assim, como a Maiara, tem mais alguém aqui que nunca viu um espelho que eu queria mostrar? Eu gosto de mostrar para as pessoas, porque não adianta a gente continuar lendo se as pessoas não sabem o que que é, como que é. A técnica eu já vi bem brevemente numa demonstração de uma aula na faculdade, mas foi algo bem rápido, assim, bem superficial. Assim. Ok. Então, eu vou fazer rapidinho, só para a gente exemplificar, pode ser, meninas? Menino, né? Samuel, oi, Samuel. Quem que, quem que vem comigo? Quem que faz esse exemplo comigo? Quem vem comigo? Vai lá, quem se habilita para vir comigo? Para a gente simular um atendimento rápido aqui. Pode fazer, para fazer o paciente, assim, cria alguma coisa. Bora, Vivi. Legal. Vai ser a Elaine. Elaine, vamos forçar aqui um espelho só para a gente mostrar o que, que a gente pode fazer, né? Vamos lá. Recorte de sessão aqui. Pode falar alguma coisa, alguma queixa. Nossa, cheguei nessas férias, pensei que fosse descansar. No entanto, tô de novo aqui estudando, tô de novo recebendo pessoas e o hotel que é bom mesmo, que eu tinha marcado, falhou dessa vez de novo. Mas eu acho, eu vou fazer isso aí. Ainda Falhou bem um que eu pouco. tive uma viagem breve para Santa Catarina que me deu mais parecida na história. Elaine, Tá travando? tá travando um pouquinho, mas não tem problema. É um exemplo muito rápido. Eu vou dizer assim, Elaine, eu vou mostrar um pouco como você se mostrou para mim agora, tá? Num espelho mais clássico, gente, a gente avisa o paciente. Num psicodrama mais contemporâneo, a gente faz direto, a gente não para avisar, tá? Mas, Elaine, eu vou mostrar um pouquinho, olha como é que você tá e o que que eu gostaria que você se percebesse, tá? Quando faz assim, nossa,
Aí eu cheguei aqui, achei que eu ia entrar em férias, mas olha, eu fiquei, assim, ainda sorte que eu fui para Santa Catarina, porque as coisas, é muita coisa. É claro, aí tem outros tipos de espelho, né? Mas como a ideia aqui não é dar aula de espelho, mas assim, o que que você percebe quando você faz isso aqui? Não, a sorte que eu fui para Santa Catarina, porque olha, eu cheguei, tinha tanta coisa, e o que que você percebe quando faz isso? A pessoa tá, nossa, tá aborrecida, não? Chata. É bom, tem que repor. Poxa, que bom, né? Que eu fui para Santa Catarina. Que bom. É, tem seu lado. Começa a repensar, né? Nossa, eu tô tão chata assim. E essa coisa aqui, ó, estão colocando aqui no chat, né? Está mostrando um pouco o sofrimento, o cansaço, e eu percebi assim, uma certa Cansaço. agitação, assim, e aí eu posso aplicar um duplo, que é uma outra técnica aqui, né? Assim, nossa, como que eu fiquei assim agitada, tô aqui muito agitada, e ao mesmo tempo que eu quero parar para pensar, ao mesmo tempo eu não consigo parar, porque eu acho que é muita coisa. O que está me deixando aqui agitada? Aí eu já entro numa outra história, né? Então eu apliquei aqui espelho com duplo, aí a gente pode chamar de duplo espelhado. É quando eu trago alguns elementos que ela não falou junto com aquilo que ela colocou. Isso se chama duplo espelhado, que também é uma técnica do psicodrama muito usado, né? Eu gosto muito, principalmente no psicodrama mais contemporâneo e principalmente na terapia da relação, né? Que é um psicodrama individual. Então, o terapeuta tem que fazer esse papel, né? O terapeuta que vai fazer. Tereza está dizendo, ó, reclamando de algo que a incomoda. Exatamente, Tereza, eu senti uma incomodação, assim, né? E uma agitação. Então, a gente tem que mostrar, né? A gente mostra com o corpo e com as falas. Às vezes a gente não lembra direito, mas só o fato de você querer mostrar alguma coisa, né? Então, esse seria o espelho. Então, a gente está aqui a gente está aqui na parte, então, nesse capítulo, que está falando sobre, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho ao capítulo 7. Oh, meu Deus, falando sobre o psicodrama e a técnica do espelho, deliberadamente distorcido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali atender a porta, que eu estou sozinha em casa, um minutinho, senão não vai parar de tocar. Eu vou pedir para alguém ler esse parágrafo só, tá? Enquanto eu vou ver aqui a porta, gente. Quem que lê para mim esse parágrafo? Vou ler para ela, gente. No entanto, uma vez eu realizei uma sessão no hospital para doentes mentais no meio oeste com um rapaz de 18 anos que, com sua própria concordância, havia sido adotado por uma família que era boa para ele e bem educada. Ele tinha tudo o que desejava. Foi enviado a uma escola católica e expulso por haver infringido todas as regras possíveis e imagináveis. No hospital, disseram a ele que, caso não mudasse, acabaria na prisão. Decidi então que, no psicodrama, eu o transformaria em Deus e assumiria o papel dele, porque não havia egos auxiliares disponíveis. Ele era considerado um delinquente grave pela equipe, um jovem muito problemático e perturbado. Coloquei-o no palco e ajoelhei na sua frente, dizendo: Deus, eu preciso da sua ajuda. Ele se alçou ao alto de seus 2 metros de altura e olhou para mim, lá embaixo, respondendo: Eu não tenho nada para lhe dar. Eu dei a você 7 chances e você as desperdiçou todas. Em seu papel, eu retruquei:
Mas Deus, o Senhor é um Deus de amor, não para você. Então continuei. Mas como posso prosseguir na vida sem o seu amor? Sua prescrição para mim no seu papel foi: você tem de descobri-lo dentro de si próprio. E esse foi o fim da sessão. É interessante, né? É claro que é só um recorte da sessão, a gente não entende direito o que aconteceu aqui, né? Mas Eka está dizendo primeiro que ela estava sozinha com ele, né? Que aqui ela não teve egos auxiliares, ou seja, não teve outras pessoas no grupo. E ela coloca, aqui, pelo menos ela relata que coloca ele direto na posição de Deus. Aí eu não sei se foi ela quem escolhe a cena ou se ele falou alguma coisa de Deus, mas dá a entender que ela, ó, coloquei-o no palco e ajoelhei na sua frente dizendo, Deus, eu preciso de ajuda. Então aqui ela decide, parece, ó, decidi então, no psicodrama eu o transformaria em Deus. Então aqui tá aqui, ó, ela realmente que está transformando ele em Deus. E me chama muita atenção esse trecho aqui, porque assim, então o que que ela fez? Ela está na frente de um delinquente, né? De um jovem aqui de 18 anos, aqui muito opositor, né? Então, que não quer saber de regras. E o que que acontece? Ela coloca ele, né, como Deus, para que Deus converse com ele. Então, ela vai para o papel dele e ela coloca esse jovem no papel de Deus e faz esse diálogo, né? Então, ela se ajoelha na frente dele e diz assim, Deus, eu preciso da sua ajuda. E ele foi perfeito, né? Eu não tenho nada para lhe dar. Eu dei você 7 chances e você as desperdiçou todas. Vocês podem perceber que é um Deus mais severo, né? É um Deus rígido aqui, né? E aí ela perguntou no papel dele, né? Mas Deus, o Senhor é um Deus de amor. Ela está tentando incutir um outro lado, está tentando que ele pense de uma forma diferente aqui quando ela faz isso, né? E aí ele diz, não para você. E aí então ela continuou, mas como eu posso prosseguir a minha vida sem o seu amor? Né? Sua prescrição para mim no papel foi, você tem que descobri-lo dentro de si próprio. E esse foi o fim da sessão, né? Então tá aqui, sua prescrição para mim no seu papel, sua prescrição para mim no seu papel foi, então aqui eu estou entendendo que foi ele que falou, você tem que descobri-lo dentro de si próprio, né? Então ele fala para ele mesmo no papel de Deus. Eu destaco aqui algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, dela ter essa iniciativa de trazer Deus para conversar, sem que o próprio paciente tenha falado alguma coisa de Deus. Provavelmente, pelo histórico dele, talvez não seja um jovem muito religioso, né? Geralmente não é. Pessoas que quebram muitas regras, né? Pessoas muito difíceis não são muito religiosas. De via das dúvidas, né? Assim, geralmente. Então, ela traz a história de Deus, como assim... e é interessante porque ela deu poder para ele. Você é Deus, o maior poder que existe, né? É Deus. Então ela dá esse poder para ver como é. E o Deus dele é um Deus, cada um carrega um Deus. Cada um. Ou não carrega, porque não acredita, ou quem acredita em Deus tem o seu Deus. É claro que transpassa um pouco as religiões, né? A gente pega uma ideia de Deus a partir das religiões, mas cada um carrega o seu Deus. E me chama a atenção dela trazer para trabalhar o seu Deus e o que Deus poderia falar para ele. Por quê? Porque se a gente chama pai e mãe, ele transgride. Se a gente chama instituição, ele transgride.
A última instância é Deus. Se Deus não convence ele, não tem mais ninguém para convencer, né? Então, assim, nessa situação seria isso, porque ele transgride qualquer coisa de pai, de mãe, de instituição, então ela vai direto em Deus. Então, me chama a atenção também uma coisa que é assim, quando a gente faz faculdade, é orientado até que a gente não trabalhe com religião, ou não trabalhe com Deus, não é assim? Vocês tiveram isso? Gente, podem ir compartilhando comigo aqui as experiências, as ideias. Então, quando a gente está lá na faculdade, né, de psicologia, diz, olha, a gente não pode trabalhar com religião do paciente, não entra nesse campo. Foi falado isso para vocês? Para mim foi muito falado. Que a gente não pode mexer nisso. E a gente aqui no psicodrama, isso, não misturar, gostei, isso mesmo, né? Aqui, ó, não misturar religião com ciência, bem isso mesmo, Laís, é isso mesmo que ensinam a gente, né? Mas, gente, as pessoas, hoje, atualmente, a própria Organização Mundial da Saúde diz que nós somos seres biopsicossocial e espiritual, né? A gente carrega a questão espiritual. A gente tem aqui a psicologia positiva que vem, entre aspas, oficializar a questão da espiritualidade, que eles trabalham muito com isso. Moreno já fazia isso, Moreno já trabalhava muitas questões espirituais, até porque ele era judeu, e geralmente as pessoas que seguem a religião dos judeus, eles são muito religiosos, eles estudam mesmo, né? Não são tipo o católico meio relaxado que a gente fala, porque o judeu que é judeu, eles leem mesmo a Bíblia, eles estudam de verdade, assim. Então, ele traz isso, o Moreno já trazia esse ser humano cósmico, né? Então, essa coisa do divino, essa coisa dessa força também está. E é interessante porque eu fui me lembrando, ó, Bruna aqui, para mim foi falado que a religião pode ser um assunto da sessão, mas o terapeuta não poderia impor suas crenças para o paciente. A Lana está dizendo, desse jeito por aqui também, Bruno. Exatamente. Ó, já é uma psicologia um pouco mais avançada, né? Que você pode até falar, mas você não pode dizer, claro, você tem que respeitar o seu Deus. Você sabe que, ó, a Tereza está dizendo aqui, ó, nesse caso específico, ela usou Deus, mas poderia ser alguém que ele tem como uma figura de autoridade a respeito. É interessante, Tereza. Gostei dessa tua ideia. A fim de que ele conceder, além do seu poder, a reflexão sobre si. Exatamente. Eu acho que essa seria a ideia, né, de Zerca, ou uma outra possibilidade de trabalhar com esse jovem transgressor, né? Eu acho que sim, eu gostei dessa sua ideia, Tereza. Então, trazer essa outra possibilidade. Você está diante de um jovem transgressor, hoje a gente se fala, né, o opositor, desafiante, né? Tem outros termos que a gente pode dizer, mas essa seria a ideia, assim, quem, na verdade, ele vai respeitar, porque ele não respeita a regra, ele não respeita ninguém, quem na vida ele respeita, né? Talvez traria essa pessoa. Ó, trabalha-se o conteúdo do paciente. A Lana está dizendo, ó, o Deus que ele aprendeu, vi assim também, Tereza. Ó, legal, assim a gente está dizendo, trabalha-se o conteúdo do paciente. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês que eu trabalhei um tempo no hospital, e eu acho que o hospital é o lugar que mais se fala em Deus, né? Porque o negócio apertou, a gente fala, ai meu Deus, com quem que você está aqui? Ah, eu estou com Deus, né? As pessoas fazem promessas, as pessoas falam de Deus. Então, você vai atender as pessoas no hospital, é muito comum a gente falar com o santo, trocar de papel, trabalhar o seu Deus. E aí,
esses anos todos que eu trabalhei no hospital e conversei muito com Deus, né? Com todos os Deus, já tinha linha direta, assim, sabe? Eu já chamava, era linha direta já com, com Deus, porque de tanto que os pacientes traziam a questão de Deus, ou quando tu perguntava assim, quem que pode te apoiar nesse momento? E eles diziam, só Deus, minha filha. Então tá. Então agora, né? Escuta Deus. O que que Deus está dizendo para você? Porque cada um tem o seu Deus, eu tenho que trabalhar com o Deus do paciente, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando. Oi, Cíntia. Oi, tô chegando aqui no meio do negócio, né? Mas eu queria comentar que eu tô atendendo, assim, muito paciente de convênio e traz muito essa demanda religiosa, né? E o quanto essa proximidade com Deus traz a questão, independente de como é a visão de Deus, traz um alívio, né, para o sofrimento psíquico muito grande. Então, eu uso bastante, principalmente quando a gente vê, deixei de ir, deixei de fazer, como isso me fez mal. Então, é muito, assim, e é muito legal. Quando você entende que o paciente tem isso como uma forma de vida, é muito legal trabalhar isso em terapia, assim, faz muito sentido. Usar, né? A gente tem que usar, assim, a gente não pode ter medo, embora a gente venha da graduação um pouco assustada, dizendo não pode misturar, que não sei o quê, mas eu acho que se a gente tem claro, como disse aqui, né, Cíntia, trabalha com o conteúdo do paciente, ou seja, se a gente tem claro que é o Deus dele, não os nossos, né? Então, por exemplo, no hospital, eu tive que lidar com Deus muito severo, né? Deus, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui nessa situação porque Deus está me castigando. Então, um Deus punitivo, um Deus, né? Assim, eu tô aqui porque eu devo ter feito alguma coisa. Então, eu trabalhei com muitos tipos de Deus. Eu acho que porque é um outro personagem na vida. A gente tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido e tem Deus. É um personagem que a gente dialoga, né? E que a gente tenta escutá-lo. Diz que falar com Deus não é problema. O problema é quando a gente escuta Deus, né? Mas a gente pode escutar ele de diversas formas, né? Diz que ele manda mensagem aí cada um tem a sua forma de escutá-lo, né? Diz que enquanto a gente estiver conversando não tem problema, agora o problema é quando a gente estiver escutando a voz dele, aí diz que daí dá um probleminha. Mas é claro que a gente acaba fazendo essa conexão, né, com o divino e tudo mais e tal, e cada um vai trazer a sua situação, né? Aqui, antes da Elaine, aqui eu vou dizer, a Alana está dizendo, Deus severo que carrega a culpa, Nossa, e essa imagem de Deus, eu acho que é muito atravessada pelas religiões, porque cada religião vai te dar um tipo de Deus, né? Deus é amor, Deus é regra, Deus é não sei o quê, e cada religião vai dar uma filtrada aí, vai dar uma coisa. Oi, Elaine. Mesmo na faculdade, tinha essa postura de falar sim ou não para esse. Eu acho que não no consultório, na sessão, ou mesmo com alunos, que é o meu caso, qualquer assunto é pertinente desde que seja bem colocado e no seu lugar, né? Vamos por assim que, se a necessidade é a demanda do momento da pessoa, por que não, né? Sem, é claro, colocar a sua postura e o que mas voltar para a pessoa, né? Mas o que você acha sobre isso? Como que é o seu Deus, né? Então, sempre cabe quando a demanda é necessária. Eu tive alguns casos, eu lido com crianças, né? E o pai tinha acabado de ser assassinado e um outro virou para ele e falou, olha, ele foi com o papai do céu, ele está lá no céu. Não existe céu, não existe, é Deus, não é... E assim, eram crianças de 6 anos para 7, então era bem complexo, porque eu ia mexer numa relação familiar muito próxima. Então, mas tem Deus, mas não tem sinuca Deus. de bico, né? Falei, porque como é que você vai dizer? Como é que você vai dizer se tem céu ou não tem céu? Exato. Exato. Então, assim, eu fiquei bem, assim... Tomei um gelo na hora, mas falei, não, tem que segurar, são crianças, estão aqui, né? E uma falava assim para mim, imagina, eu fui lá e eu vi, meu pai não foi nem pro céu nem pro inferno, ele estava frio, gelado e nem me falou tchau. Então a mãe fez questão de levá-lo até o velório e mostrar o pai na caixa de madeira que foi pra terra,
E o outro não, mas quando morre tem outra parte que vai para o céu, outra que ou talvez para o inferno. E eu, Jesus, eu assim, ó, o que você acha? Eu falei, então, uns acreditam que sim, outros acreditam que não. O que você acha? O que a sua mãe fala? Que não tem. O outro fala, tem sim. Eu, Jesus amado. É E complexo. assim O que da você vai Guerra falar? Não, não Mundial, por posso causa falar de do meu. religião, né? E assim vem Guerra Mundial, já Você começa é aí, ó. referência na sala de aula, né? Olha, é interessante, Exato. são E essas você é referência, situações. você é adulto que ia falar que tem ou não. É, E são você vai deixar sem situações que resposta? a Não, gente você tem vê que no acolher. consultório, né? Vê no consultório. A Teresa está dizendo aqui, ó, a gente só tem que ter cuidado e observar quando nossos pacientes usam religião ou o seu Deus para justificar as dificuldades com suas demandas. Tipo, Deus quis assim. Aff, Maria. Teresa, quando Deus quis assim, mas assim, é complicado, mas a gente pode colocar, ampliar um pouco mais, tá? Mas Deus quis assim, e será que Deus não quer mais? Será que Deus quer esse sofrimento para a senhora? O que mais que Deus fala para você, né? A gente tenta ampliar um pouco. A gente aceita. Ah, Deus quis assim, né? Como Teresa está colocando, porque é uma situação bem delicada mesmo. Mas a gente às vezes tenta ampliar um pouquinho. Mas se Deus quis que a senhora estivesse passando por isso, por esse sofrimento, será que Deus também não quer outras coisas? Como a Zerka colocou ali, cadê o amor? Deus não é amor? Ela inclui, num Deus severo, ela inclui um Deus de amor, para quebrar esse Deus severo. Talvez é nesse sentido que a gente tem que trabalhar com o paciente, né? A gente está trabalhando com Deus dele, a gente não está dizendo que não existe, mas a gente está questionando para ampliar um pouco essa visão. É a mesma coisa que a gente faz com a visão de pai, a visão de mãe. Um pai que bate no filho, a gente pode dizer, nossa, é um carrasco, é horrível, não sei o quê. Mas no momento que você diz para ele, tudo bem, o seu pai te agrediu, o seu pai fez isso, mas enquanto ele te batia de chinelo, ele na infância dele, ele apanhava de corrente. Na verdade, ele também está te protegendo, entendeu? Então, é o mesmo pai, tem agressão, tem a coisa, mas se você precisa devolver um pai cuidadoso, pelo menos, existe um pai cuidadoso ali, mesmo no meio daquela agressão, né? Assim, porque senão você fica com pais, assim, sabe? Então, a gente também tem que ter essa... Ao mesmo tempo que a gente muda esse olhar da figura desse pai, a gente muda também esse olhar de Deus nesse sentido, né? Entendem? Não é de forma alguma, né, justificar o que o pai fez e tal. Não, é bem pontual em alguma situação quando você precisa devolver um pai para essa pessoa, que não só aquele pai que agrediu, né? Aqui, a Alana está dizendo, com as mulheres que atento, vejo esse Deus muito castrador, mas o trabalho é tão lindo, quando essas mulheres reencontram esse Deus mais humano, existe uma abertura incrível. Lembrei agora do filme Beleza Colateral, um trabalho psicodramático incrível com Deus, com a morte, com o tempo. Olha, bacana, fica aí a dica, né? Elaine, ó, muito sutil, pois existem crenças onde Deus pune de verdade. Estamos mexendo em dados muito pontuais. Ó, a Alana tá dando a dica. Legal, Alana. É beleza, não é beleza pura, não. Como é que é o nome daquele filme? Beleza rara? Não, beleza. É beleza colateral mesmo. Beleza oculta. É esse, Alana? Beleza oculta é com... Ai, com aquele ator fantástico, Will Smith, não? Agora eu esqueci, mas depois tá aí, fica a dica. Fica a dica, muito bom. Ele mesmo, é com o Will Smith, que ele tem essa conversa, né? Com os deuses e tudo mais. Bom, onde tem? Ai, já é um filme, tem até na sessão da tarde, entendeu? Porque já é um filme que esses dias eu vi passando, divulgando na Globo, uma coisa assim, não sei se era na Globo. Eu vi ele por aí, na sessão, nas coisas abertas. Ó, tem na Netflix, Amazon, legal. Excelente dica. Então fica aí, né?
eu destaco dessa cena que Zerka traz o quanto ela foi buscar, né? Ela que trouxe Deus e colocou ele no papel de Deus, né? E para ver qual era a imagem que ele tinha dele, né? E Deus é o superior, então, quer dizer, e era um Deus bastante rígido, mas que Zerka tentou incluir o amor, e aí ele falou, né? Você vai ter que encontrar dentro de você. E isso tem muito a ver com o próximo parágrafo. Vamos mais um pouquinho aqui, que tem a ver com o que a gente vai falar agora. Ó, próximo parágrafo. Então, não se pode dizer que ele não tinha consciência do que estava fazendo. Não me vinha pedir afeto ou amor. Procure-os dentro de você mesmo. Esse foi um momento de virada na avaliação do self desse jovem. Ele se deu conta de onde havia falhado consigo próprio. Para mim, foi uma revelação. Esse rapaz sabia muito bem o que estava fazendo. Ele só não sabia o que ou quem amar. Não sabia como fazer surgir o amor em relação consigo próprio. Essas pessoas precisam de ajuda para mudar a autoimagem. Elas precisam de ajuda para aprender a confiar em alguém, né? Muitas delas foram espancadas a ponto de não confiar em mais ninguém e, portanto, obtêm a confirmação de sua percepção de que o mundo é essencialmente um mau lugar. Isso aqui, chega a arrepiar, né? Porque realmente é bem pesado, né? Geralmente essas pessoas têm aí a sua matriz, né? A sua matriz aprendeu a odiar as pessoas, né? Aprendeu que as pessoas não valem muito, as pessoas... Você sabe que eu fui orientadora de uma monografia? É uma monografia linda, linda. Eu chego até me emocionar porque a aluna que fez a monografia, infelizmente, muitos anos atrás, infelizmente ela sofreu um acidente de carro e acabou falecendo até, mas ela trabalhava ela era linda, assim, uma alma linda. Ela trabalhava como é que fala, gente? CIP, não, esses de internato para jovens infratores, como é que fala o negócio? Vive mudando essas coisas que eu não sei, se alguém souber, tipo o FEBEM, tipo essas instituições como que é o nome disso, que vive mudando? Uma época era CIP, não. Enfim, são esses jovens... Fundação Casa, né? Fundação Casa? É. Ela fez a monografia dela, da formação em psicodrama, ela fez um grupo só de jovens estupradores. Olha, forte, né? Então, eles haviam estuprado. E ela fez esse grupo e ela queria entender e queria trabalhar, né? E ali eles contavam o quanto eles tinham raiva de mulheres, porque a mãe, a avó, a tia, sabe? Ou abandonaram, ou bateram muito, ou levaram o homem para dentro de casa com cenas de sexo, sabe? Assim, era uma visão muito deturpada dessas mulheres, e aí eles viram estupradores, porque para eles tinha que ralar com a vida das mulheres mesmo, entendeu? Então, jovens, Degaze, o que é isso aqui, Érica? É o nome que hoje é dado para essas instituições, né, desses jovens infratores? Isso, obrigada, viu, Érica? Degaze. O que significa Degaze? Porque vive mudando esses termos, eu não sei por que muda tanto. Degaze, enfim. Então, eu fico imaginando né, a matriz de identidade. O que é a matriz de identidade, né? Onde que foi o locus, né? Onde que essa criança, esse jovem foi se desenvolvendo, e é na matriz
que ele aprende a amar e ele aprende também a odiar, ele aprende o afeto, ele aprende a rejeição ou não. Então, muitos desses jovens acabam, né, reproduzindo, acabam reagindo a essa matriz. E aí, é claro, infelizmente, outras pessoas acabam pagando um preço muito alto, né? Aqui é a Fundação Casa. Então, tá aí a questão da estrutura psíquica, né? A questão... Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Podemos ir um pouquinho mais adiante. Vivi, eu só lembrei de um episódio quando uma das meninas de uma outra escola de informação diz que jamais atenderia um tipo de caso, ou jamais repudiaria na frente ter um cara que tivesse cometido esse tipo de crime, vou pôr bem assim. Aí eu fiquei pensando e até rebati, falei, jamais, tudo bem, eu acho que a pessoa pode até se sentir no direito de ou não estar preparada para tanto, é claro, mas assim, jamais fechar uma porta, porque de repente se aquela pessoa está naquela frente ali, você pelo menos tem uma indicação, alguém que faça esse encaminhamento, porque, como você acabou de falar, né, são pessoas que têm trauma e que o que vão reproduzir mais para frente, né? E eu coloquei porque isso me ficou tão marcado, porque eu pensei na minha filha. Eu tenho 2 meninas, de repente, um menino que tenha sido abusado por uma mãe ou por um pai e cause esse problema social, por quê? E nunca ter a chance de repensar na sua atitude ou de, sei lá, se conseguir, né, resgatar em alguma coisa, você vai estar melhorando todo o social, todo o entorno, não é só a pessoa que você fechou a porta, mas uma oportunidade que você tem para melhorar todo o ambiente em si, né? Então, eu vi assim uma fala muito forte, né? Jamais atenderia, jamais isso aqui, até entendo, sim, eu também não sei se eu conseguiria, mas se a pessoa está ali na sua frente é porque algum caminho, alguma coisa, alguma gotinha chegou para que ele tenha uma oportunidade, né? Então, seja da Fundação Casa, seja de onde for, né? Então, acho que marcou muito em mim, né? Assim, Recém-Formadas, é claro que você tem todo o direito de escolha de com quem você vai trabalhar também. Claro, eu não vou dizer, vou amanhã, estou atendendo o cara que fez isso. Mas o não, ou você não abrir essa chance, nem que seja para encaminhar, mas ajudar, né? Não só o não. Não é fácil, porque o trauma deve ter sido muito ruim. São situações bastante fortes, e é claro que cada terapeuta ou cada profissional tem os seus limites emocionais e tal, mas concordo com você, Elaine. Se você não dá conta, você não precisa continuar, até porque você não vai conseguir ajudar essa pessoa, né? Então, encaminhe para quem dá conta, para quem realmente tem essa esperança de que sim, é possível reverter, sim, mesmo um psicopata, que a gente podia falar melhor sobre isso. Rafa? Me chamou a atenção que no início ela disse que não tinha egos auxiliares. Então, assim, ele era tão odiado, né, que ninguém foi capaz de ser um ego auxiliar ali, né? Porque às vezes nem a gente não consegue nem tirar, né? Assim, a gente não é capaz de ver só o sofrimento, né? E tirar a raiva, né? E se colocar no lugar, porque eu achei interessante que ela colocou, né? Não, primeiro a ordem, né? Que ela colocou que era muito odiado, delinquente. Então, como não havia egos auxiliares, eu estava sozinha, então eu fui fazer. Eu Exatamente. achei, me chamou a Uhum. atenção isso, né? E com a fala da Elaine, assim, eu achei, me fez lembrar. E da gente ir de peito aberto, né? Assim, não ter medo, de peito aberto. Tem que ir, sabe? Eles percebem muito, né? Assim, quem tem quem tá ali realmente que quer fazer alguma coisa e quem tá com medo, quem tem seus preconceitos, essas coisas todas, né?
A Lana está dizendo, meu TCC foi Marcas do Silêncio, abuso sexual entre irmãos, e atendi o autor, e foi um trabalho incrível. Olha, Lana, com certeza você deve ter crescido muito, né? Com esse trabalho. Meu Deus, também é um trabalho pesadíssimo aí também, né? Que você pega aí também a questão entre irmãos, né? A Laísa, mostrando também o que é possível no pessoal, né? Muito bem, isso mesmo. Minha gente. Deixa eu só arrumar uma frase que eu coloquei aqui, no sentido de que, mesmo na estrutura do psicopata, a gente consegue não mudar a estrutura psíquica, mas a gente consegue ampliar um pouco, a gente consegue fazer eles entenderem ou ampliar um pouco a visão deles. Eles não vão mudar a estrutura, mas eles vão conseguir, talvez, agir com mais cuidado, inclusive para se beneficiar, nem que seja isso, né? Se eles não querem beneficiar tanto o outro, mas eles entendendo que eles vão prejudicar o outro e isso prejudica eles, nem que seja por esse viés, eles vão ter mais cuidado. Eles podem não sentir, mas eles sabem o que você está sentindo. Então eles acabam, eles são muito inteligentes, eles acabam. Agora, é diferente, né, de pessoas que têm uma matriz de identidade com muito sofrimento, muita violência, muitas questões, e não vai se tornar um psicopata, ela se transforma às vezes um transgressor, alguém que tem raiva, alguém que vai lá e né, desconta no outro, é uma reação, né, isso uma hora vai vir, ou contra si ou contra o outro, mas a gente tem sim como resgatar esses valores, essas questões todas. Minha gente, a gente só tem até as 7 horas, é muito rápido esse negócio de grupo de estudo de 1 hora, é muito rápido. Olha, eu tinha preparado tanta coisa aqui para vocês, para falar, não falei um segundo, mas adorei ver vocês, adorei esse papo de vocês. E tem muita coisa, porque aqui a gente podia discutir sobre matriz de identidade, a gente vai ver também, né, sobre o que é possível, não é possível, né, nessa estrutura de psicopatia ou não, mas isso, cenas dos próximos capítulos, não percam o próximo grupo de estudos, a continuação, o retorno, né, virão aí muitas emoções, muitas fortes emoções, mas tá bom, em 1 hora a gente fez o que foi possível, né? Minha gente, hora do comercial! Hora do comercial! Eu não posso esquecer a hora do comercial. Nós vamos ter aí, nós estamos com inscrições abertas para curso de formação e pós em psicodrama. Quem não tem ainda, as meninas, o Samuel já estão fazendo o curso de formação e pós em psicodrama. Estamos com inscrições abertas para novas turmas e uma novidade na Viver. Nós vamos abrir uma turma de formação e pós em psicodrama dia de semana. Então, serão 3 noites por mês. Serão 3 noites por mês. Então, seria bem legal, das 6 às 10 da noite. São 3. E também na modalidade do final de semana, sexta-noite, sábado durante o dia, e também agora você pode escolher estudar psicodrama durante a semana, também muito bacana, muito legal. Muito bem, e quem não gosta de bustos, né? E bustos, para quem é nosso aluno, vai ter um encontro com bustos, dia 20 de agosto, e quem não é nosso aluno, é nosso convidado para assistir bustos 20 de agosto à tarde. Acho que 1h30 da tarde, 2 horas, já nem me lembro mais, mas fica aí a dica. Quem é nosso aluno, vai ser uma aula para o nosso aluno com bustos. Quem não é, fica aí o convite para conhecer bustos, que depois de Moreno, depois de Zerca, minha gente, vem bustos. E o busto tá aí, temos ele ainda online, e vai estar aqui na Viver, no dia 20 de agosto, deixo aqui o convite para todos vocês. Muito bem, gente, uma ótima aí restante de noite. Tem uma live, hoje eu vou fazer uma live junto com uma professora de psicologia positiva. Se vocês quiserem conhecer psicologia positiva, vai ter uma live hoje às 8 horas com uma professora da psicologia positiva no Instagram da Viver.
Vai ser bacana. Amanhã vai ter uma jornada da psicologia positiva também gratuita, bem bacana. Quem quiser conhecer a ideia da psicologia positiva é interessante e tem uma ideia assim. Moreno já era muito positivo nas suas questões, né? De acreditar na mudança do ser humano. Então é mais ou menos por aí. Acho que conversa legal nesse sentido. Gente, beijo para vocês. Adorei rever aqui os meus queridos alunos e conhecer vocês, né? E a Maiara que veio da jornada. Legal conversar de novo com Tereza, Márcia, Érica, Clara e Laís. Até a próxima, gente. Até, Vi, Muito obrigada. obrigada. Beijos, Boa meninas. noite. Tchau, boa noite.